Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo mais uma vez pelo Ataques Prático. Eu sou o Samuel, estarei conduzindo aqui a live em nome da nossa consultoria. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Juliana. A professora Juliana Martins, ela que é contadora, pós-graduada, consultora na área contábil e tributária, palestrante, professora de pós-graduação em disciplinas do planejamento tributário e que estará conosco para falar sobre um tema bastante atual e pertinente. Tá? FDREINF, a professora Juliana já está aqui presente na live. Só vou aguardar aqui o pessoal chegando. Em nome Olá, da sociedade, já agradeço. tá me vendo bem, me ouvindo bem? Estou ouvindo a Juliana, mas não está aparecendo para mim ainda. Não tá aparecendo a imagem para você? Não está aparecendo a tela dividida, não. Está aparecendo só a minha. Eu tô vendo você aqui, para mim tá normal. Bom, então vamos seguindo, então. Bom, pessoal, como eu falei, a professora Juliana é especialista no assunto. Falaremos sobre as novidades da FDREINF. Ok? Eu vou deixar esse tempo para a professora Juliana se apresentar e vamos conduzindo a nossa live de hoje. Perfeito. Eu me chamo Juliana Maurília Martins, sou consultora de tributos federais e contabilidade já há mais de 12 anos, né? Então, mais especificamente aí imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS e as suas obrigações acessórias. E até por isso que hoje, né, o nosso combinado da nossa live aqui é falar sobre EFD-INF, da parte que entra agora a partir de setembro, que é a família R4000 e que engloba especificamente as retenções federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, que é a minha área de atuação. Perfeito, perfeito, professora. Como você falou, então, agora iniciaremos uma nova fase da FT-REINF, né, assim como as demais plataformas que estão atreladas ao cronograma de implantação da social, dessa mudança nas obrigações acessórias do setor pessoal, que agora envolve também algo do setor contábil, todos esses projetos que foram sendo implantados aos poucos. Temos agora uma nova fase, que é a inclusão, finalmente, né, a inclusão do registro da série 4000, da FDREINF, que trata sobre essas retenções na fonte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Daqui a pouquinho a gente abre para perguntas, então quem tiver suas dúvidas já pode ir deixando no balãozinho aqui embaixo para facilitar na hora que a gente for efetuar a leitura. Então, eu queria que a professora falasse já um pouco sobre o que é esse registro da R4000 e como funcionará esse cronograma de implantação. Perfeito. Bom, primeiro deixa eu só rapidamente passar as bases legais, porque eu não vou ficar citando elas o tempo todo aqui, então é importante que vocês já anotem, né, a base legal, para que depois continuem aí os estudos de vocês. A IFD-REINF, ela foi instituída pela Instrução Normativa 2043, tá? E aí, então, tudo que a gente vai conversar hoje vai ser baseado nas instruções normativas e no manual da IFD-REINF. Então, a gente tem a Instrução Normativa da IFD-REINF, que é a 2043, a instrução normativa da DCTF Web, que possivelmente esse assunto vai surgir em algum momento aqui também, que é a instrução normativa 2005, e também é importante a gente entender sobre DIF, a gente também vai falar sobre isso, que é a instrução normativa 1990, todas da Receita Federal, tá? Então, o que é a EFD-REINF, né? A EFD-REINF é uma obrigação, tá me ouvindo bem? Que deu uma interferência aqui. Ah, ok. A EFD, então, ela é uma obrigação acessória que ela é entregue mensalmente. Ela já existe. O que vai acontecer é que a partir de setembro a gente vai ter uma nova família, um novo grupo a ser entregue dentro da REINF, né? Mas a REINF já existe, ela já é entregue por aquelas pessoas jurídicas que efetuam retenção de INSS na fonte ou sofrem retenção de INSS na fonte, né? Que tem CPRB. Essas empresas já estão fazendo mensalmente a EFD-REINF. Acontece que, a partir da competência setembro, entra dentro dessa obrigação acessória que é mensal, a família R4000, que vai abranger, então, as retenções federais de PIS, COFINS e R-Contribuição. Então, aquilo que nós fazíamos na DIF, a gente vai fazer agora também na EFD-REINF.
Mas já deixa eu fazer um parênteses aqui, porque quando eu falo isso, tem gente que entende de forma equivocada essa questão da DIF passar para a RENF, né? Aí a pessoa me pergunta assim, Ju, então eu vou fazer a DIF só de janeiro a agosto, ano que vem? Não, você vai fazer a DIF do ano todo, tá? A DIF do ano calendário de 2023, ela continua obrigatória, você vai fazer lá até o final de fevereiro de 2024 para o ano todo. Só que a gente já faz esse paralelo da RENF com a DIF, porque o objetivo, né, a médio prazo aí, é que a gente deixe de ter DIF e fique só com a IFD-RENF. Quando que isso vai acontecer? Bom, em princípio, é para a gente entregar a DIF do ano calendário de 2023 lá em fevereiro de 2024 e depois não ter mais DIF. Só que assim, não está ainda estabelecido na instrução normativa da DIF quando que ela vai, né, definitivamente acabar. E como a gente sabe, né, Brasil prorroga-se obrigação acessória. Então não tem como já bater o martelo de que a última DIF vai ser a do ano calendário 2023. A gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? Agora, a EFD-RENF, o registro R4000, em princípio é para começar em setembro, porque isso também, né, Samuel? A galera me pergunta, Juliana, vai prorrogar o R4000? Não sei. Eu estou falando de EFD-RENF, eu dou treinamento de registro, né, dentro da RENF sobre os federais desde 2017. Desde 2017 que vem tendo prorrogação. Vai prorrogar agora, de novo? Não temos como saber, né? Nem eu, nem você, só quem está lá dentro da Receita Federal mesmo para saber um troço desse. Então, a gente tem que jogar com as cartas que a gente tem, que em princípio sim, vai entrar agora para setembro e cuja entrega vai ser até o dia 15 de outubro, tá? E quem é que fica obrigado a entregar o registro R4000 da IFD-RENF? A instrução normativa da RENF, que é a IN 2043, ela faz uma ligação direta com todas as pessoas jurídicas que estão obrigadas à entrega da DIF. Lá no artigo de obrigatoriedade da IN 2043, ela fala assim, a partir de setembro de 2023, entram na obrigatoriedade de informar as retenções federais na fonte dentro da RENF todas as pessoas jurídicas que constam na Instrução Normativa 1990, que é a IN da DIF, no artigo 2º. Ou seja, vamos traduzir aqui e de forma bem resumida, né? Quem são essas pessoas? Pessoas físicas ou jurídicas, não é só para jurídica, tá? Física também pode ficar sujeita, que tenham sido fonte pagadora de rendimento sujeito à retenção de PIS, COFINS e contribuição, tá? Juliana, mas quando que uma pessoa física pode ser fonte pagadora de um rendimento sujeito à retenção? Bom, eu vou citar algumas situações aqui e vou esclarecer, né, que você tem que ter um pouquinho de paciência. Primeiro eu vou citar as situações, depois eu vou dizer quais que vão para a RENF, quais que vão lá para o E-Social, tá bem? Bom, a pessoa física, na qualidade de fonte pagadora, ela vai reter o IR quando? Quando ela contratar alguém com vínculo de emprego, né? Então, contratei uma empregada doméstica, contratei um caseiro, um motorista particular, né? É uma situação que coloca a pessoa física na qualidade de fonte pagadora de um rendimento que a legislação obriga a que se realize, né, ali a retenção na fonte. Juliana, se a pessoa física contratar uma pessoa jurídica, teria que fazer retenção na fonte? Não. Se for uma pessoa jurídica residente no Brasil, não, tá? Juliana, mas se a pessoa física contratar um pedreiro autônomo, sem vínculo, né? Pedreiro, pessoa física, tem que fazer retenção? Não. No caso aqui, é quando ela contratar uma outra pessoa física, né? Nessa qualidade aí de vínculo, tá? Que tem esse vínculo empregatício. Então, um produtor rural, né? Que é pessoa física, pode contratar outra pessoa física com vínculo de emprego. Eu, Juliana, poderia contratar uma doméstica com vínculo de emprego. E isso me colocaria, Juliana, pessoa física, numa situação em que eu tenho que reter o IR. Mas esse IR sobre folha de salário vai na RENF? Não, não vai. Por quê? Porque E-Social e EFD-RENF são módulos complementares. Eu gosto muito, pena que não dá para botar desenho aqui agora, né? Eu gosto muito daquele símbolo do yin e yang, do positivo e negativo, sabe? E aí, né, quando eu estou dando treinamento, eu boto esse símbolo no meu slide e digo, gente, sabe o símbolo yin e yang? Negativo e positivo? A gente tem duas metades ali, né? Aquilo que vai no E-Social não vai na RENF. E aquilo que vai na RENF não vai no E-Social.
Então, no E-Social, a gente já está informando a retenção de imposto de renda sobre aquilo que tem vínculo empregatício, tá? Aquele IR, na verdade, nem é só vínculo empregatício, aquele IR que é decorrente do trabalho. Ele já está no E-Social, tá? Tá, então, no primeiro momento, então, assim, a pessoa física não faria REINF, né, Juliana? Porque se o IR sobre o trabalho está no E-Social, e você disse que aquilo que vai no E-Social não vai na REINF, então, que outra situação teria para a pessoa física, de repente, estar obrigada a REINF? Quando ela fizer pagamento ao exterior. Por quê? As pessoas físicas e jurídicas que efetuam pagamento ao exterior, elas têm a obrigação de reter o IR, que vai ser na alíquota de 15% ou 25%, dependendo do caso, e elas precisam declarar isso em DIRF já há muitos anos e, por consequência, vão estar também obrigadas a informar isso dentro da EFD-REINF. Então, primeiro ponto, a REINF não é só para jurídica, também pode haver situações em que a pessoa física também fique obrigada à entrega da EFD-REINF. E a EFD-REINF, ela não é para um regime tributário específico, tá? Empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, do lucro arbitrado, entidades imunes ou isentas, qualquer dessas pessoas jurídicas, tanto pessoas jurídicas de direito privado, como também pessoas jurídicas de direito público, que realizarem a contratação de serviços sujeitos à retenção, que efetuarem pagamentos ao exterior, que fizerem, por exemplo, um pagamento de juros sobre um contrato de empréstimo, né, sobre um mútuo, vai ter IR sobre aquela situação. Uma pessoa jurídica que contrata uma administradora de cartão de crédito, que é uma situação de autorretenção. Então, todas essas situações são situações que obrigam a pessoa à entrega da EFD-REINF. Então, assim, gente, a forma mais simples que eu tenho para explicar isso é de dizer o seguinte: todo mundo que está há anos aí, né, obrigado à entrega da DIRF, vai passar a entregar o R4000 da EFD-REINF. Mas tem umas novidadezinhas aí também que a gente vai comentar ao longo do caminho. Não sei se o Samuel quer falar alguma coisa ou se eu posso continuar falando. Não, excelente a explanação, né? Principalmente no que se refere a essa parte do que não entra que entra no E-Social, não entra na FD-REINF. Tem um dos objetivos do SPED, da substituição das obrigações acessórias, é justamente evitar a redundância de informação. Então, esse é um dos pilares do projeto do SPED, para evitar o retrabalho, evitar que você tenha que enviar a mesma informação por mais de um canal. Então, de fato, o E-Social e a FD-REINF eles servem também para alimentar a questão da DCTF Web, para efetuar esses recolhimentos, e de fato não faz sentido você ter a mesma informação sendo enviada em duas plataformas distintas. Mas pode continuar, professor, tá excelente. Eu só ia comentar, já fazendo um gancho com o que você falou aqui, que assim, originalmente, quando foi criada essa informação para a REINF, lá atrás, era para ser o R2070 e depois criaram o R4000, e em princípio era para ir as retenções federais decorrentes do trabalho, era para ir na REINF, tanto que estava no manual da REINF, só que no meio do caminho eles entenderam que não fazia sentido, né, cobrar isso dentro da EFD-REINF, sendo que essa informação já estava dentro do E-Social. Só que assim, gente, a gente tem que tomar um cuidado, total sentido eles separarem isso, total sentido. Só que assim, ó, na área tributária, nem tudo faz sentido. Nem tudo é justo, nem tudo é bacaninha, tá? Então a gente vai ter que sempre tomar esse cuidado de olhar o que está na norma. Sabe por que eu tô falando isso? O que a gente tem na EFD-REINF que a gente não tinha na DIRF? Esse ponto aqui é um ponto muito importante que você preste atenção. Lá na DIRF, a fonte pagadora do rendimento, ou seja, a pessoa jurídica que contratou a administradora do cartão de crédito, tá? E que, por consequência disso, pagava uma comissão para a administradora do cartão de crédito. E sobre essa comissão, tinha 1,5% de retenção, né? Essa comissão, que gerava, então, gera, né, essa retenção de 1,5%, isso é conhecido na norma tributária como autorretenção, porque ao invés do cliente da administradora reter, quem retém e recolhe é a própria administradora do cartão de crédito, tá? Mas quem é a fonte pagadora da comissão é o cliente da administradora. Isso não tira
dela a qualidade de fonte pagadora do rendimento sujeito à retenção. E é isso que explica o porquê que ela, a cliente da administradora, é quem apresenta essa informação na DIF, né? Bom, aí quando a gente vai pensar em IFD-REINF, qual que é o objetivo central da IFD-REINF? É, em algum momento, integrar as informações da REINF com a DCTF Web para a geração da guia DARF de forma automatizada pela DCTF Web, tá? Bom, depois eu vou falar de quando que entra o DCTF Web para o R4000, isso também é outra coisa que vocês não podem confundir, mas deixa eu concluir a linha de raciocínio, né? Então, o que muita gente pensa? Até eu cheguei a pensar isso, né, pela lógica, o que deveria ter sido feito, né, Samuel? Poxa, se quem gera a guia DARF de imposto de renda, no caso da comissão da administradora do cartão, se quem gera é a própria administradora, e se a intenção é integrar com a DCTF Web para gerar a guia DARF, o que faz sentido? Qual que é a lógica? A lógica seria deixar essa informação para a IFD-REINF apenas da administradora, mas não é o que de fato está acontecendo, tá? Então, o justo, o certo, o menos burocrático, né? Porque não é burocrático, é burocrático aqui. O menos burocrático seria exigir só da administradora e deixar de exigir isso do cliente da administradora. Porque não é o cliente da administradora quem recolhe a guia DARF. Quem recolhe é a própria administradora. Então, faria total sentido, no caso, né? Pensando em desburocratização, faria total sentido a Receita Federal exigir isso só da administradora e não mais do cliente do cartão. Mas até o dia de hoje, dia 19 de setembro, o que o manual da IFD-REINF ele fala é que ambos devem fazer a REINF, tá? Então, o administrador do cartão de crédito vai fazer o R4080 e o cliente da administradora do cartão de crédito vai fazer o R4020. Ambos farão. Acontece que quem fizer lá o 4020, né, o cliente da administradora, ele vai preencher o código 8045, que é o código de retenção sobre comissões, vai preencher as informações lá do documento, mas vai colocar lá como base, né, para retenção e valor de retenção, valor igual a zero. Por quê? Porque não é ele quem vai recolher esse valor, certo? Já a administradora do cartão, ela vai fazer essa informação no R4080 e futuramente vai integrar com a DCTF Web e vai gerar a guia DARF unificada para a administradora do cartão. Gente, nessa hora, quando eu falo isso, começa a choradeira, né? Ah, Juliana, mas o informe de rendimento das administradoras, elas mandam só de forma anual, isso vai complicar a minha vida, imagina ter que fazer isso mensalmente. Gente, eu não estou dizendo que isso não vai te dar trabalho, eu sei, eu tenho plena convicção, né, de que trazer uma obrigação acessória que antes era feita anual, agora tem que fazer isso mensalmente, vai gerar bastante trabalho. Só que assim, eu tô aqui para te dizer o que está na norma. Não que eu gostaria que fosse, não que eu acho justo ou que eu acho certo. Se fosse para eu falar do que eu gostaria que fosse ou do que eu acho certo, seria exigir só da administradora e não mais do cliente da administradora. Mas não é o que a Também norma... porque são valores muitas vezes significantes, né? O que deixa bastante chateado é isso. Mesmo no anual já é um valor bem pequeno, bem significante em boa parte das empresas, que basicamente só gera mesmo burocracia, né? Não faz nada de relevante para a Receita Federal. Às vezes você vai ver o relatório, tem lá 15 centavos de retenção. E aí você tem que informar por causa de 15 centavos de retenção, tá? Inclusive, já falando sobre os 15 centavos de retenção, o próprio manual da IFD-REINF, ele esclarece isso, tá? Que mesmo que exista, né, que você aplique aquela regra de dispensa de retenção de IR em valor inferior a R$10, que a gente tem uma regra de dispensa lá na Lei 9.430, né, no artigo 67, que se o valor calculado do IR dele menor que R$10, você está dispensado de fazer a retenção. Ainda que você goze dessa dispensa, ou seja, que você opte por não reter, porque você usou a dispensa, ainda assim você tem que prestar informação disso na IFD-REINF. Isso quem está dizendo é o manual da IFD-REINF, tá? Não é a Juliana que está tirando isso da cabeça, está escrito lá dentro do manual, tá? Então tem que prestar essa informação. Eu quero só comentar sobre a DCTF Web aqui, antes que eu esqueça de falar sobre isso, porque eu vou emendando uma coisa na outra, né? Em relação à DCTF Web, tá, galerinha?
para o R4000, ele só vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2024. Ou seja, vocês irão informar as retenções federais na fonte no R4000, ok? Setembro, outubro, novembro, dezembro, mas irão continuar a emitir a guia DARF através do Cicalc Web e continuarão a informar na DCTF normal. Aqui eu coloquei normal entre aspas para fazer referência àquela DCTF de programinha, sabe? Que você baixa lá no site da Receita Federal. Aquele lá. A DCTF Web para os federais informados em REINF só entram, né, em janeiro de 2024. Em relação ao IR da Folha, ao IR do Trabalho, né, já está integrando desde maio de 2023, tá? Já está vindo do E-Social para a DCTF Web desde maio de 2023. Mas os federais da família R4000 só integrarão com a DCTF Web em janeiro de 2024, dali em diante. Perfeito? Não sei se tem alguma coisa que o pessoal quer saber mais específico ou posso continuar? Tem gente perguntando aqui no privado, no WhatsApp, sobre a questão de alguns regimes de tributação. Alguém citou sobre o MEI. Era bom a gente também esclarecer essa questão da obrigatoriedade, porque isso envolve a obrigatoriedade de retenção também. O MEI eu tenho que contar todo um enredo. Deixa eu pegar minha água aqui, peraí. Eu tenho que contar todo um enredo aqui para a gente poder, né, entender essa história aí do MEI. Gente, vamos lá. Quando a Instrução Normativa 2043, que é a IN da IFD-REINF, ela fala das pessoas obrigadas à entrega da IFD-REINF, o R4000, a Instrução Normativa 1990, que é a IN da DIF, certo? Se você abrir o artigo 2º da IN 1990, você vai ver lá que ele não traz nenhuma regra de dispensa, que ele fala ali simplesmente são as pessoas que estão obrigadas, que são todas as pessoas físicas ou jurídicas que forem fonte pagadora de rendimento sujeito à retenção, tá? Microempreendedor é pessoa jurídica. Para efeito tributário, todo microempreendedor é uma pessoa jurídica, certo? Quando que uma pessoa jurídica entra na qualidade de fonte pagadora de rendimento sujeito à retenção? Se eu, Juliana, tenho um microempreendedor individual, meu MEI, contratar, por exemplo, um advogado, pessoa jurídica, do lucro presumido, eu teria que realizar a retenção na fonte? Teria, porque eu sou pessoa jurídica. De imposto de renda eu tenho, tá? Então, PIS, COFINS, CSLL, como todo MEI é optante pelo Simples, e como o Simples Nacional, na qualidade de contratante do serviço, ele fica dispensado de reter PIS, COFINS, CSLL, tudo bem, eu não precisaria reter PIS, COFINS, CSLL, mas imposto de renda sim. É claro que, vamos trazer isso para as vias práticas, né? É comum no MEI contratar uma empresa, né, de repente do lucro presumido ou do lucro real? Não muito, né? Normalmente ela contrata ali um outro MEI ou uma empresinha do Simples, e aí nessa situação ela não se enquadra como fonte pagadora de rendimento sujeito à retenção. Mas o MEI pode contratar uma administradora de cartão de crédito, que é uma situação que vai ter retenção na fonte. O MEI pode contratar uma agência de publicidade e propaganda, que é uma situação de autorretenção, né? Assim como acontece no cartão, é semelhante com a contratação de agências de publicidade e propaganda. Então, são situações que o colocam na qualidade de fonte pagadora de rendimento sujeito à retenção. Aí a pessoa vai me dizer assim, Juliana, mas lá para efeito da DIF, tem um artigo que fala, se não me engano é o artigo 13, agora não lembro de cabeça o número do artigo, mas acho que é o 13, tá? Que ele fala assim, se o microempreendedor individual só contratou durante o ano calendário, se o único serviço que ele contratou durante todo o ano foi cartão de crédito, não contratou mais nenhum serviço sujeito à retenção, então ele poderia ficar dispensado de entregar a DIF. Só que essa dispensa, ela está no artigo 13, ela não está no artigo 2º. E como a instrução normativa da IFD-REINF, ela vinculou especificamente com o artigo 2º, eu, Juliana, estou orientando o MEI, que contrata a administradora de cartão de crédito, a fazer a entrega da IFD-REINF, tá? Por quê?
Porque eu estou adotando essa posição estritamente legalista e conservadora, em que uma instrução normativa cita um outro artigo de uma outra instrução normativa. Se ele falasse assim, ó, estão obrigados à entrega da DIF todas as pessoas mencionadas na IN 1990, ou seja, colocasse toda a IN 1990 no pacote, aí eu te diria, ó, o MEI que só contratou administradora de cartão de crédito e nenhum outro serviço sujeito à retenção, ou à retenção, está dispensado da DIF, então também está dispensado da RENF. Se ele colocasse toda a IN 1990 no bolo, eu falaria isso com tranquilidade. Mas como a IN da RENF cita especificamente o artigo 2º, eu, Juliana, oriento a todo meio também entregar a IFD-RENF para informar as administradoras de cartão de crédito. Juliana, mas no manual da IFD-RENF fala alguma coisa sobre isso? Não, não fala, não traz dispensa. Então, se eu não tenho na IN 2043, que é a IN da RENF, e eu não tenho no manual explicitamente essa dispensa prevista, como eu posso afirmar que está dispensado? Não tem como, né? Se a Receita Federal se posicionar através de uma solução de consulta, ou se ela alterar a Instrução Normativa 2043, ou fizer menção a isso no manual da IFD-RENF, aí eu passo a orientar de acordo com uma dessas normas. Mas, por enquanto, a gente não tem isso. Perfeito, excelente. Só a ressalva no 14, no parágrafo 14, que tem essa dispensa para o MEI que tiver apenas... 14, mas é por ali. É por ali mesmo. É porque o 13 fala da... Deixa eu até abrir aqui, já posso abrir aqui e já falo para a galera. Ele tem um parágrafo... O 13 fala o que deve ser, o que deve conter, e o 14, o parágrafo 1 fala justamente sobre o MEI, essa questão da dispensa. Mas é isso mesmo. Já vamos ver. É isso mesmo, artigo 14, parágrafo único. Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver se tem gente mandando pergunta no chat. Uma pergunta bem interessante que eu vi passando aqui no chat. Sempre houve essa discussão em relação às obrigações acessórias, mas pelo fato, nas empresas de contabilidade que tem a divisão de setor pessoal e setor fiscal, quem seria o setor responsável pelo encerramento da FD-RENF? Então, galera, a normativa da Receita Federal, tá? As legislações, né, que falam de obrigações acessórias, elas nunca vão estabelecer, elas não estabelecem, é o setor X, Y, é isso, não está na legislação. Então, quem que define quem vai entregar o quê? O próprio escritório, a própria empresa, que vai olhar, não, isso aqui na minha organização interna aqui, faz mais sentido eu atribuir para o fulano, para o ciclano, para o contábil, para o fiscal. Agora, assim, na prática, tá, gente? A IFD-RENF, ela é uma obrigação acessória, que eu costumo dizer que ela é uma obrigação acessória a 6 mãos. Por quê, né? A gente vai ter a pessoinha do RH, a gente vai ter a pessoinha do fiscal e a gente vai ter a pessoinha do contábil também, porque na forma como os escritórios contábeis eles se organizam normalmente, nem todos eles são assim, mas normalmente eles se organizam DP, fiscal e contábil, né? E por que então eu digo que são as 6 mãos? Porque o fiscal é quem recebe lá as notas fiscais, né? E normalmente verifica ali as situações de retenção. O contábil é que vai ter a informação se o valor de fato foi retido ou não, porque retenção não é um destaque na nota fiscal, retenção é um ato. É o ato de descontar na fonte. Esse é outro ponto muito importante que eu vejo as pessoas fazerem errado. Ah, Juliana, está retido na nota. Não, está destacado na nota. Ou seja, está observado, tem uma observação na nota, mas a retenção, né, ela é um ato. Eu posso ter o destaque na nota e o cara pagar o bruto, ou seja, não fez a retenção, né? Assim como eu posso ter situações em que não foi destacado na nota e o cara se ligou que deveria ter retenção e foi lá e pagou o líquido. Então, muito cuidado, tá, gente, com essa questão de destaque na nota também. Então, por que eu boto o contábil nessa brincadeira? Porque é o contábil que vai verificar se de fato foi retido ou não. E porque é o contábil que vai controlar informações como, por exemplo, o quanto de lucro foi distribuído. Na IFD-RENF, a gente vai precisar informar mensalmente essa distribuição de lucros. Isso é outra choradeira que depois a gente pode conversar também sobre isso, tá? Mas o contábil, quem sabe dessa informação, não é o fiscal e nem o DP,
né? E o DP também tem lá a sua parcela, porque a gente tem, né, as intenções preferenciárias, tem a CPRB, enfim, tem essas outras informações que já fazem parte da EFD, enfim, tá? Então, gente, não tenho uma resposta para vocês. O que vocês querem que eu diga é que eu diga que o responsável é o departamento do coleguinha, não o seu, né? Você quer que eu fale que... Se você está no fiscal, você quer que eu fale que é o contábil. Se você está no contábil, você quer que eu fale que é o fiscal. Mas, na verdade, vai envolver todos esses 3 departamentos. É o mesmo debate que a gente tem na SCF, né? Entre contábil e fiscal, sobre quem é obrigado, em vez de ter esse debate já há anos também. Eu sei que em algumas situações departamentalizar pode fazer sentido, porque cria como se fosse uma linha de montagem, né, para otimizar o trabalho. Mas quem já me segue há mais tempo e me conhece sabe que, especificamente em relação ao fiscal e contábil, eu defendo que não deveríamos departamentalizar, separar, né, porque um interfere no outro. Na minha opinião, quem faz fiscal deveria fazer contábil e vice-versa. Por quê? Porque eu já vivi isso na pele, eu já trabalhei em escritório de contabilidade em que fazíamos contábil e fiscal ao mesmo tempo. E, gente, é outra visão, é outro nível de conhecimento, é outro nível de atendimento para o cliente também. Eu vi uma pergunta aqui também passando pelo chat. Pessoal, manda as perguntas no balãozinho que se passar eu não vejo muita mensagem, eu não vou conseguir voltar para ver a pergunta. Então, manda no balãozinho. Mas era perguntando como que seria feita essa informação da distribuição de lucro mensalmente em tão pouco tempo. Aí, pessoal, tem um detalhe. Se o lucro está sendo distribuído, a gente supõe que ele foi apurado, né? E a informação que vai na FDREM é justamente o lucro que foi retirado, foi distribuído ao sócio, né, professor? Sim, lucro efetivamente é distribuído, né? Então, para a galera que tem lucro acumulado, isso é tranquilo, né? Porque você já tem o lucro lá acumulado, comprovado, e ele pode sim ir distribuindo isso ao longo do ano. Aí tem a galera da antecipação de lucro, entre aspas, porque não existe antecipação de lucro, né? O que existe é fazer levantamento das demonstrações intermediárias para demonstrar, apurar, né? Esse lucro existente até aquela data, tá? Mas independente, né? Se você fez por lucro acumulado ou por demonstrações intermediárias, se houve distribuição de lucro, esse lucro ele tem que ser informado. O problema é um problema estrutural, na verdade, né? Um problema de organização. E, de novo, eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que você vai mudar isso do dia para a noite, né? Mas a solução, ela é simples. Vamos lá. Deixa eu explicar a diferença, né? Quando a gente fala que algo é simples, eu não estou falando necessariamente que é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. O que eu quero dizer com a solução é simples? Manter a contabilidade em dia. É mantendo a contabilidade em dia que você presta um serviço de qualidade para o seu cliente, porque você vai poder apresentar indicadores para ele, ajudar ele na precificação, redução de custos, né? Aumento de margem de lucro, tudo aquilo que um bom contador deveria oferecer para o seu cliente, né? E é organizando isso, fazendo isso mensalmente, que você vai ter o suporte, o substrato de informações para preencher a obrigação acessória. Agora, é simples, não é? É simples, é manter em dia, ok? Agora, é fácil? Não. Nem tudo que é simples é fácil. A solução é simples. Agora, fácil não é. Por que não é? Porque a gente está acostumado a lidar com clientes que são desorganizados e muitas vezes não assumir esse papel de professor, né? Porque o contador também tem que ser um professor, de protagonista ali dessa história, de orientar o cliente da importância dele manter a organização, né? Então, se a gente não fizer esse papel educador do cliente, ele não vai mudar. Porque ele é leigo, ele não sabe a importância daquilo, ele não sabe. E esse papel é feito por nós. É feito por nós, gente. Eu costumo brincar, né? Dizer assim, ó, é feito por nós assim como a gente educa uma criança. Quando você educa uma criança de que ela tem que escovar os dentes, você não fala todo dia para ela, tem que escovar o dente. Aí ela chora. Aí você fala, tem que escovar o dente. Aí ela rena. Aí ela tem que escovar o dente. Aí você deixa de castigo. E todo dia, insistentemente, você fala para aquela criança durante anos que ela tem que escovar os dentes, até que ela entenda e vá sozinha ao banheiro escovar os dentes. Então, o nosso cliente, né, o cliente do escritório de contabilidade, fazendo uma analogia bem tosca aqui, né, é como se fosse a criança que ainda não entendeu a importância de escovar os dentes. Ou seja, você vai ter que repetir,
e repetir exaustivamente para ele que, ô fulano, preciso, né, traz no celular, ô fulano, preciso dos documentos. Olha só, eu tenho como te ajudar a organizar a empresa? Será que eu posso, de repente, te dar uma ideia aí de contratar um financeiro que vai te ajudar nessa parte de organização e, consequentemente, né, vai ajudar a gente aqui com essas informações? Entende? É pensar na solução. O problema já existe. O problema a gente tem aos montes, né? A questão é pensar na solução e tomar a frente para fazer com que essa solução se viabilize. Perfeito, excelente. Então a gente tem que realmente. Porque o contador ele tem um problema de querer blindar o cliente de certas situações, quando deveria ser o contrário. Né? Nós não deveríamos assumir a responsabilidade da falta de documentação, desse tipo de situação, e colocar em contrato. Não tem outro jeito. Então, se o cliente ele quer fazer a distribuição de lucro, entre aspas, antecipada, sem ter lucro apurado, sem ter lucro suficiente, sem ter sequer enviado documentação de contabilidade, a gente tem que se eximir dessa responsabilidade caso venha haver algum problema futuro. Né? Perfeito. Você tocou num outro ponto também que é muito importante, que é um contrato de prestação de serviço bem feito, de preferência feito por um bom advogado, né? Porque o que a galera faz hoje em dia? Ou não faz o contrato, ou pega modelinho da internet, que vem com cláusulas que não falam nada com coisa nenhuma, e aí não te protege, né? Nessas situações. E aí daqui a pouco você se vê numa sinuca de bico, tendo que fazer igual aquele escritório lá do ISS, né, que esqueceu de fazer a opção pelo ISS, que era menos oneroso lá no município daquele cliente. Enfim, foi processado pelo cliente, teve que pagar lá R$ 1 milhão, né? Então, o escritório de contabilidade, o contador, ele tem que pensar no contrato de prestação de serviço já para ver todos os direitos e obrigações, né, o que cada uma das partes tem que fazer, e já para deixar no papel do cliente, eu não faço milagre. Para eu fazer a parte que me cabe, eu tenho que ter os insumos necessários. E quais são os insumos necessários para o escritório de contabilidade fazer o que tem que ser feito? A informação. Ou seja, eu preciso ter acesso à informação em tempo hábil. Se você não me entregar a informação que eu preciso, no tempo que eu preciso, eu não vou fazer aquilo que deve ser feito e, por consequência, você vai ter que arcar com as multas, porque não foi negligência minha, não foi imperícia minha, foi você quem não cumpriu a sua parte. Agora, tudo isso tem que estar, obviamente, bem documentado. Perfeito, perfeito. Deixa eu começar a ver as perguntas aqui do balãozinho. Aqui do Douglas Veras. Só um minutinho. Ele pergunta se a distribuição do lucro precisa ser informada na REINF desde já. Então, Douglas, tem, tá? No dia de hoje, dia 19 de setembro, a orientação constante no manual é de que sim, a distribuição de lucros deve ser informada na IFD e INF de forma mensal. Até os órgãos de classe, né, IBRACON, CFC, etc., entraram lá com um pedido, né, para a Receita Federal rever a situação do cartão de crédito, da distribuição de lucro, mas até agora a gente não teve mudança em relação a isso. Pode ser que amanhã a gente acorde e vá ler o Diário Oficial da União e tenha sido alterado isso. Pode ser que sim, mas até o dia de hoje, dia 19 de setembro, não houve mudanças quanto a isso. O que significa que sim, eu tenho que informar a distribuição de lucro de forma mensal no R4000 da REINF. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se ela vai aqui. Adelane Castro, boa tarde. Pensando já na frente, como fica a informação e o recolhimento acho que na CTF-Web, boa pergunta. Dos códigos descendiais, DW dos códigos descendiais. Adelan, né? Isso, Adelane. Adelane, então, olha só. Esse foi um dos questionamentos que eu fiz, tá? A gente tem lá à frente desses projetos algumas pessoas, não só os servidores da Receita, né? Mas a gente também tem pessoas aí que são selecionadas, né, para o piloto dessas obrigações. E uma dessas pessoas é um professor numa instituição em que eu dou aula, e aí, em contato com ele, eu questionei, né? Tá, e aí, como é que vai ficar? Porque até agora, ó, nós estamos desde 2017 falando de REINF, era R2070, agora é R4000, né? Estamos falando que todos os federais vêm para a REINF, todos os que não são oriundos do
pagamento ao exterior, cujo período de apuração, vencimento, né, é diário, as retenções descendiais, que a gente também tem em algumas situações, como fica, né? Porque se a intenção é integrar a EFDRI com a DCTF para geração da guia automática, isso para os mensais faz total sentido, porque eu posso pegar todas as retenções de setembro, entrego a REINF até dia 15 de outubro e gero a guia ali até o dia 20 de outubro, tá tudo certo. Mas e aquilo que é descendial, aquilo que é diário, como as retenções de pagamento ao exterior? Até o momento atual, a Receita Federal não se posicionou quanto a isso, como isso vai ficar. E provavelmente ela vai fazer isso nos minutos finais do segundo tempo. Ou seja, provavelmente ela vai deixar para falar sobre isso lá no final desse ano. Porque como isso só vai integrar com a DCTF Web em janeiro de 2024, eu acho pouco provável que ela vá já liberar o funcionamento disso agora, em setembro, agora em outubro, tá? Porque ainda não integra, né, por enquanto, com a DCTF Web, tá? Mas até o momento atual, eles não trouxeram nenhuma solução em relação a isso. Então, pode ser que existam duas opções. Pode ser, né, que lá para frente eles digam, não, a gente vai integrar, né, só o que é mensal com a DCTF Web e não vão integrar os códigos de descendiais e diários, né, por exemplo. Pode ser que ela não fale isso. Ou pode ser que a gente tenha alguma alteração de legislação até lá que traga todos os tributos retidos para uma periodicidade mensal, né? Só que aí é um pouco mais difícil, porque não é regulamentação interna da Receita, isso teria que partir de alteração de lei, né? E aí, enfim, aí não dá para saber se eles vão conseguir encabeçar um troço desse, mas pode ser que sim, tá? Ou ela abra um evento, como tem, né? Já evento não periódico ali da EFDRINF, né? Para a parte desportiva, e ela cria algum evento segregado para dizer, isso aqui você vai fazer em periodicidade inferior a mensal. Pode ser. Por enquanto ela não criou. Isso aqui eu estou falando é especulação, gente. Por enquanto não criou. Então a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver como vai ficar a integração dos descendiais e dos diários. Perfeito. O pessoal estava perguntando se a distribuição de lucro anual não pode mais ser feita só no final do ano. Na verdade, vocês acredito que vocês estejam confundindo, pessoal, porque a distribuição de lucro pode ser feita. A questão é que quando ela for feita, terá que ser informada na FDRINF, né, professor? Isso, a legislação ela não está definindo quando você pode fazer a distribuição. O que ela está te dizendo é, se fez a distribuição, vai ter que informar. Então, eu distribuí lucro um pouquinho em setembro, um pouquinho em outubro. Então, eu vou informar dentro da REINF da competência setembro, dentro da REINF da competência de outubro. Não, Ju, eu faço distribuição de lucro só em janeiro de cada ano calendário, tudo numa tacada só. Eu fecho as demonstrações contábeis na primeira semana de janeiro, convoco a reunião no mês de janeiro mesmo e já distribuo em janeiro. Show de bola! Então, tu distribui tudo em janeiro, vai informar só na competência de janeiro de 2024. Ou seja, na competência, no mês em que foi realizada a distribuição, você vai informar o quanto foi distribuído naquele mês, tá? Então, distribuir 50 mil em setembro e 80 mil em outubro. Em setembro eu informo 50 mil, em outubro eu informo os 80 mil. Perfeito. O Francisco também mandou uma pergunta, só para confirmar. Os tributos PIS, COFINS, CSLI e IR continuarão sendo declarados na DCTF mensal? E quando será feita essa transição para a REINF aliás, para a DCTF Web? E a partir de quando deixará de ser feito na mensal? PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda retido na fonte continuarão a ser informados na DCTF normal, aquela do programinha, tá? Até o final desse ano. Até a competência de dezembro, que a gente entrega no que vem, vai estar ali na DCTF normal, tá? Só a partir de janeiro de 2024, cuja entrega vai ser em fevereiro, é que daí não vai na DCTF normal, e sim na DCTF Web, tá? Então, a previsão, segundo a legislação, né, no caso aqui é IN 2005, que é a IN da DCTF, a previsão é que isso comece, então, em janeiro de 2024. Só recapitulando aqui, tá, gente, que o IR da folha, o IR do trabalho,
ele já não está mais na DCTF normal, tá? Então, o 0561, o 0588, né? Esse aí já está na DCTF Web, portanto, não está mais na DCTF normal, já desde maio desse ano, tá? Perfeito. Excelente. O pessoal diz que o cartão de crédito está muito confuso. Gente, não é confuso, na verdade, o problema é obter as informações. Mas é muito simples. A mesma informação vai no R4080 da administradora do cartão de crédito e vai também no R4020 do cliente da administradora. E eles vão fazer isso mensalmente. É isso. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Já estamos chegando aqui no nossa reta final. Aqui a outra pergunta do Francisco era basicamente a continuação. Deixa eu matar aqui a pergunta. A pessoa está falando muito sobre o cartão de crédito. Gente, é algo que realmente não está obscuro, a gente não tem problema de entendimento. O problema é que vai dar muito trabalho, né? Vai ser difícil a gente conseguir as informações mensalmente, mas é algo que eu tenho um sentimento pessoal de que vai ser modificado. Porque não faz sentido, do ponto de vista da arrecadação, do ponto de vista da fiscalização, por ser uma informação pouco relevante em relação ao tomador do serviço das operadoras. Como a professora bem falou, as operadoras elas fazem esse serviço de cartão de crédito, ele está sujeito à chamada autorretenção. Então, quem faz a retenção e o recolhimento é o próprio prestador de serviço, eles são excepcionais. Então, do ponto de vista da arrecadação e da fiscalização desses valores, em boa parte dos tomadores desse serviço, há uma insignificância do valor. Então, já era complicado a gente ter que fazer anualmente, já era algo chato, né? Algo com valores muito baixos, enfim, só dava trabalho que a gente via que não tinha muito sentido. Imagina se for diluir isso a cada mês. Então, é algo que provavelmente vai ser mudado, mas enquanto não for mudado, o que nós temos é isso. O que a gente fazia anualmente, vamos ter que fazer agora mensalmente. Inclusive, a minha briga com esse senhor que faz parte do projeto lá da RINF, né? Eu disse, pelo amor de Deus, Tom, você está à frente do projeto, você é a nossa voz aí, né? Conversa com eles, né? Explica para eles que não faz sentido ter o R4020 nessa situação e tal. Na visão dele faz sentido. Na visão dele faz sentido. Na minha não faz sentido nenhum. Mas, de novo, né, gente? A gente, enquanto educador, enquanto professor, a gente não está aqui para falar o que a gente gostaria que fosse, mas sim aquilo que é. E, por enquanto, é assim, infelizmente. Então, não é difícil de entender. O difícil é, talvez, obter essas informações, né? Porque, até agora, não foi criado um informe de rendimento mensal. A instrução normativa que fala do informe de rendimento, ela não foi alterada, ela fala de informe anual. E para que isso seja feito, as administradoras vão ter que liberar essa informação mensalmente, porque senão não tem como. O substrato para a informação é fornecido pela administradora e ela teria que disponibilizar essa informação, então, mensalmente, para a gente poder botar isso, né, no R4020, tá? E aí, por enquanto, o que temos é isso e vamos rezar para que eles alterem, né? Porque isso é uma burocracia sem tamanho. Então, só para colocar aqui a bola no chão em relação a DCTF, tem muita gente perguntando como vai ser feita a geração do DARF até o final do ano. Pessoal, são duas obrigações. Uma delas é a FDRINF e a outra a DCTF, certo? Até o final do ano vai ser informado na FDRINF, mas ainda não vai ser transportado para a DCTF Web para a geração do DARF. Então, até o final do ano você continua enviando a DCTF com essas informações das retenções federais e emitindo o DARF como você já faz. Quando for no próximo ano, a previsão é que a partir de janeiro, assim como já está acontecendo no imposto de renda dos pagamentos decorrentes de relação de trabalho, que é a relação de emprego, pagamento de autônomo e prolabore, já está sendo feita a transposição automática para a DCTF Web e o recolhimento do DARF, inclusive unificado com o da folha de pagamento, com o do INSS da folha de pagamento. A partir de janeiro vai acontecer a mesma coisa com as retenções federais, vai ser transportado para dentro da DCTF Web. Então, a DCTF normal vai deixar de ser necessária, vai se tornar obsoleta e vai ser descontinuado em relação a essas obrigações. Assim como já aconteceu também lá atrás, no imposto de renda do INSS da CPRB, como já aconteceu na questão da retenção sobre do recolhimento da CPRB.
Então, a transição agora vai ser gradual. Primeiro vai ser feito dentro da FD Reinf, para depois ser transportado para a DCTF Web e ser descontinuado na DCTF normal, que vai continuar apenas para os demais tributos. Só para fazer o gancho com o que você está falando, que eu vi que alguém mandou uma pergunta ali, acho que o pessoal está confundindo tudo. A DCTF normal, ela não vai deixar de existir. Mesmo lá em 2024, ela não deixa de existir. Porque olha só, gente, o PIS e COFINS que você apura sobre faturamento ou receita bruta, né, e que informa lá na EFD Contribuições, ela vai continuar a ser informada na DCTF normal. O imposto de renda e a contribuição social que você apura no lucro presumido ou no lucro real e você informa na ICF, ela também vai continuar a ser informada na DCTF normal, assim como já é hoje. O que vai migrar da DCTF normal para a DCTF Web são apenas as retenções federais na fonte. E essa migração começará apenas em janeiro de 2024. Tá? Então, a gente tem E-Social, a gente tem REINF e tem aqui a DCTF Web. São obrigações acessórias e distintas, né? Elas têm ali uma migração, tanto E-Social como REINF, tem uma migração para a DCTF Web? Tem, só que elas são distintas. E essa alimentação da DCTF Web por meio do R4000 da REINF só começará em janeiro de 2024, bem? E somente em relação às retenções federais. Perfeito. Então, pergunta aqui do Alexandre, do FD Reinf. Deve a retenção do INSS dos serviços prestados ou teve alguma alteração? Isso aí já é, né? Na verdade, já faz tempo. Que isso vai lá na família R2000, né? Que você tem um registro tanto para o tomador de serviços com retenção de INSS como para o prestador, tá? No que refere a retenção de INSS, quem faz a REINF são os dois, ou seja, tanto o tomador quanto o prestador. No que diz respeito às retenções federais na fonte, quem faz a REINF é o tomador, com exceção dos serviços que se sujeitam à autorretenção, que daí o prestador faz o R4080, tá? Mas se eu sou, por exemplo, uma prestadora de serviço de limpeza, eu sofro retenção de 1% de R mais o 4,65% das contribuições. Quem vai informar essa retenção na REINF é quem me contratou, o tomador de serviço, não eu. Eu, Juliana, limpa mais limitada, né? Não informarei isso na minha REINF. Porque na minha REINF, o que eu informarei são as retenções que eu efetuei na qualidade de contratante, de tomadora do serviço, não na qualidade de prestadora, tá? A única exceção são para as prestadoras de serviços que se sujeitam à autorretenção. E aí, quais são, resumidamente? A administradora de cartão de crédito, a administradora de vale-refeição convênio, agência de publicidade e propaganda, agências de viagem, essas atividades aqui, tem algumas outras, tá? Você vai encontrar a listinha de todas elas no artigo 14, lá da Instrução Normativa 1990. Toda aquela galera que está lá no artigo 14 é a galera da autorretenção. E é a galera que vai preencher o R4080 dentro da IFD-REINF. De resto, todos os demais registros do R4000 da REINF são feitos somente pelo contratante do serviço, pelo tomador, pela fonte pagadora. Vamos para a última pergunta antes de encerrar? Sim. A Elane Wisniewski perguntou se entregarmos retificadores terá multas. Vamos falar sobre as sanções. Não, retificação por espontaneidade do contribuinte, né? Ela não gera penalidades, tá? Agora, apenas tomem cuidado, gente, com esse negócio de entregar a declaração zerada, né? Ah, vou entregar zerado para depois retificar. Isso pode ser visto pela Receita Federal como uma entrega em atraso, porque, na verdade, você está entregando zerado para ganhar tempo, tá? Então, cuida só com isso. Mas, não, eu entreguei com tudo que eu tinha para entregar lá, depois eu percebi que esqueci de uma informação. Tudo bem, você vai lá, reabre, né? Manda lá o R4099, que é o comando que você dá para reabrir a família R4000 da IFD-REINF, preenche, né? Inclui o que você precisa incluir, exclui o que precisa excluir, e depois manda um evento de fechamento, que é o R4099 de novo, para fechar ali, né? A família R4000, e pronto, tá tudo certo, tá? Não tem nem para REINF, nem para nenhuma obrigação acessória federal, não existe multa pela retificação espontânea. Então, eu percebi que errei. Eu mesmo corrigi o livre e espontânea vontade. Não tem multa. Perfeito.
Última pergunta aqui no chat sobre as retenções que vão só as que sofremos, então, nós que retemos. Na verdade, você inverteu tudo que eu falei. São as retenções que a gente efetua na qualidade de contratante do serviço, não as que a gente sofre. Prestei o serviço e sofri retenção, essa retenção que eu sofri ao prestar o serviço não vai na minha EFD-INF. A mesma lógica da DIF, né? Oi? Mesma lógica da DIF. Mesma lógica da DIF. Mas ainda assim, na DIF tem uma galera que confunde, sabe, Samuel? Todo ano eu respondo a mesma pergunta. Juliana, eu recebi aqui um informe do banco e tem retenção de IR sobre as aplicações financeiras. Eu coloco isso na minha DIF? Aí eu sempre devolvo outra pergunta, né, para fazer a pessoa pensar. Olha só, quem é a fonte pagadora desse rendimento? Aí tem gente que saca na hora e tem gente que, né, fica em tela azul. Como assim, fonte pagadora? Vamos lá. Você colocou o dinheiro no banco. Seu cliente foi lá e botou o dinheiro no banco, certo? Esse dinheiro que ele colocou no banco tem um rendimento. Quem é que paga esse rendimento? É o teu cliente que paga o rendimento para ele mesmo ou é o banco que paga esse rendimento? Ah, é o banco. Então, se é o banco que paga esse rendimento, quem que é a fonte pagadora? O banco. Então, isso vai na DIRF de quem? Do banco. Então, uma atividade que eu faço com os meus alunos, né, os alunos de DIF, também os alunos de RENF, quando eu estou explicando retenção na fonte, quando eu estou explicando DIF, é sempre sugerir a eles a atividade, ou seja, fazer esse exercício, né? Olhar para a operação e perguntar quem pagou quem. Ah, foi a empresa X que pagou a empresa Y. Então, quem é a fonte pagadora é a X. Então, quem é que faz a DIF é a X. Perfeito. Pessoal, agradeço a todos que estiveram presentes. Informo que a live vai ficar gravada, certo? Aqui no perfil do Ataques Práticos. Então, quem não conseguiu acompanhar desde o início, teve muita informação que já foi dada. Coisas que vocês estão perguntando agora, por exemplo, já foram comentadas. Ok? Então, assistam a gravação, encaminhem para os amigos de vocês, para os colegas. Desde já, eu já agradeço a professora pela contribuição. Peço que vocês também venham a seguir a professora Juliana aqui no Instagram, que deu uma excelente contribuição na live de hoje. Agradeço, fico o convite aí para outras oportunidades, em nome da Ataques Práticos, e deixo aí as considerações finais para ela. Bom, eu gostaria de agradecer ao pessoal do Táxi Prático, né, a confiança aí no meu trabalho, o convite, a generosidade, né, em me chamar aí para a gente falar um pouquinho sobre FDRIF e dizer que eu estou à disposição, né, quando precisarem aí para uma outra live. E também dizer para quem está acompanhando aqui que estou à disposição lá no Instagram, todo dia eu abro caixinha de perguntas, tá, gente? Eu tento responder o máximo de perguntas que chegam, mas vou ser sincera com vocês que não consigo responder a todas, né? Então eu acabo escolhendo algumas ali para responder, mas eu sempre deixo esse espaço aberto para que o pessoal traga as dúvidas e sejam respondidas por lá. Então é o melhor meio de ter uma consultoria grátis é lá pela caixinha de perguntas dos stories do Instagram. Perfeito, professor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.